Olá, meu nome é Ivan, eu sou servidor da Câmara Municipal de João Pinheiro, assistente de apoio ao Legislativo e responsável pela Escola do Legislativo. A Escola do Legislativo é uma iniciativa da Câmara Municipal de João Pinheiro e ela está prevista na lei que trata da estrutura administrativa da Câmara Municipal de João Pinheiro. O objetivo da Escola do Legislativo é fomentar a cidadania, a democracia e a participação popular no processo eleitoral. 2020 é o ano de inauguração da Escola do Legislativo. Infelizmente, devido à pandemia, nós não podemos dar início aos ciclos de palestras e cursos oferecidos pela Escola do Legislativo. Porém, nós estamos trabalhando os nossos temas por meio de vídeos como esse. O tema que nós iremos trabalhar esse ano será as regras das eleições de 2020. Algumas leis em anos anteriores mudaram as regras das eleições para este ano. Além disso, uma emenda constitucional, a Emenda Constitucional número 107 de 2020, trouxe outras alterações. O conteúdo do vídeo de hoje será sobre as alterações provocadas pela Emenda Constitucional 107 de 2020, que alterou o calendário eleitoral e também trouxe novas regras, e nós também destacaremos algumas partes do calendário eleitoral de 2020. Lembrando que a versão completa do calendário eleitoral e das alterações provocadas pela Emenda Constitucional se encontrará no site da Câmara e também em nossas mídias sociais. Nós trataremos agora das alterações legais provocadas pela Emenda Constitucional número 107 de 2020. Sobre as reuniões e convenções partidárias virtuais, os partidos políticos ficarão autorizados a realizar por meio virtual essas convenções e reuniões para escolherem os candidatos e a formalização das coligações. E também eles definirão os critérios de distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Outra regra é sobre a possibilidade de alteração na data do pleito e nas fases para concluir o processo eleitoral. No caso de as condições sanitárias de um estado ou município não permitirem a realização das eleições nessa data, o Congresso Nacional, por provocação do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, instruída com manifestação da Autoridade Sanitária Nacional e após parecer da Comissão Mista, poderá editar decreto legislativo a fim de designar novas datas para a realização do pleito, observado como data limite a data de dia 27 de dezembro de 2020. Caberá também ao Tribunal Superior Eleitoral dispor sobre as medidas necessárias à conclusão do processo eleitoral. Essas alterações do Tribunal Superior Eleitoral ocorrerão por meio de resoluções que serão divulgadas no site do TSE a partir de agosto. Sobre os ajustes provocados pelo TSE, a Emenda Constitucional traz as seguintes alterações. O Tribunal Superior Eleitoral fica autorizado a promover ajustes nas normas de prazos para fiscalizar e acompanhar as urnas eletrônicas durante a votação e também para apurar e totalizar as eleições, acompanhando todo o processamento eletrônico da totalização dos resultados. No que se refere à recepção de votos, justificativas, auditorias e fiscalização no dia da eleição, bem como o horário de funcionamento e a distribuição dos eleitores no período para garantir a melhor segurança, também será tratado por meio das resoluções trazidas pelo TSE. Agora nós iremos tratar do calendário eleitoral. Sobre o tema o dia das votações, a alteração do calendário eleitoral ficou da seguinte maneira: a partir do dia 15 de novembro é a data em que será realizada a votação do primeiro turno das eleições. Porém, nós temos uma exceção, que é em caso de condições sanitárias de um estado ou município não permitirem a realização das eleições nessa data. O Congresso Nacional, então, poderá editar um decreto legislativo a fim de designar as novas datas para a realização do pleito, observado como data limite o dia 27 de dezembro de 2020. É o que nós acabamos de abordar da alteração provocada pela Emenda Constitucional. Sobre as regras para os eleitores, o calendário eleitoral ficou da seguinte maneira: a partir de 14 de julho até 20 de agosto, o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida poderá habilitar-se perante a Justiça Eleitoral para votar em outra seção ou local de votação de seu município. Do dia 14 de julho até 20 de agosto, será possível a transferência de eleitores
para sessões instaladas especificamente para o voto dos presos provisórios e adolescentes internados. Na data de 20 de agosto, é o último dia para o requerimento, alteração ou cancelamento da habilitação para voto. Nos estabelecimentos prisionais, unidades de internação de adolescentes e onde haja transferência temporária de eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida, militares, agentes de trânsito e de segurança pública, guardas municipais, juízes eleitorais, servidores da Justiça Eleitoral e promotores eleitorais em serviço. No dia 3 de dezembro é o último dia para o eleitor que deixou de votar no primeiro turno das eleições apresentar em qualquer cartório eleitoral a sua justificativa. Sobre o tema registro da candidatura, as datas ficaram da seguinte maneira. Dia 26 de setembro é o último dia para os partidos políticos e as coligações apresentarem à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos. No dia 26 de outubro, todos os pedidos de registro de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador, inclusive os impugnados e os respectivos recursos, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias e publicadas as decisões a eles relativas. No dia 26 de outubro é o último dia para o pedido de substituição de candidatos para os cargos majoritários e proporcionais. As exceções são as seguintes: falecimento, em que poderá ser efetivado após essa data, e fato que se encaixe em qualquer situação, anulação de convenção ou de decisão judicial que deu origem à substituição. Nesse caso, poderá haver substituição até 10 dias contados do fato. Sobre o tema a regra dos candidatos, as alterações são as seguintes. Dia 31 de agosto até 16 de setembro é permitida a realização de convenções para deliberar sobre coligações e escolher candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. Como nós vimos, a emenda constitucional possibilitou que essas convenções pudessem ser feitas pelo meio virtual. Dia 4 de outubro é o último dia para candidatos e partidos arrecadarem recursos e contraírem obrigações. A ressalva é a hipótese de arrecadação com o fim exclusivo de quitação de despesa já contraída e não paga até essa data. Dia 31 de outubro é a data a partir da qual nenhum candidato poderá ser detido ou preso, salvo em flagrante delito. Dia 3 de novembro é o último dia para os candidatos, inclusive a vice, transferirem as sobras das campanhas ao órgão partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e sua filiação partidária. No dia 3 de novembro é o último dia para os candidatos, inclusive a vice, transferirem ao Tesouro Nacional os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, eventualmente não utilizados, inclusive os decorrentes da alienação de bens permanentes obtidos com recursos do fundo, observada a data da efetiva apresentação das contas. Dia 18 de dezembro é o último dia para a diplomação dos eleitos. As exceções, como a própria emenda constitucional traz, são as condições sanitárias de um estado ou município não permitirem a realização das eleições na data prevista. Nesse caso, o Tribunal Superior Eleitoral editará as resoluções tratando desse assunto. Dia 12 de fevereiro de 2021 é o último dia para a publicação da decisão do juiz eleitoral que julgará as contas dos candidatos eleitos. Agora vamos tratar sobre as regras para os partidos políticos. Dia 15 de agosto é o último dia para que os partidos providenciem a abertura de conta bancária específica destinada ao recebimento de doações de pessoas físicas para a campanha eleitoral. Dia 16 de outubro é o último dia para os órgãos de direção dos partidos políticos preencherem as vagas remanescentes para as eleições proporcionais, observados os percentuais mínimos e máximos para o candidato de cada gênero, caso as convenções para a escolha dos candidatos não tenham indicado o número máximo previsto. O dia 15 de dezembro é o último dia para os candidatos, inclusive a vice e os partidos políticos, encaminharem à Justiça Eleitoral as prestações de contas referentes ao primeiro turno. O dia 1º de março de 2021 termina o prazo para qualquer partido político ou coligação partidária promoverem representação relatando fatos, indicando provas e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas da lei eleitoral relativas à arrecadação e gasto de recursos.
Agora nós trataremos sobre as proibições para a administração pública. Do dia 1º de janeiro a 15 de agosto, os gastos liquidados com publicidade institucional dos órgãos públicos não poderão exceder a média dos gastos dos 2 primeiros quadrimestres dos 3 últimos anos que antecedem ao pleito, salvo grave urgente necessidade pública reconhecida pela Justiça Eleitoral. Para o dia 15 de agosto, até o pleito, ou seja, 3 meses antes da eleição, é vedado aos agentes públicos das esferas administrativas, cujos cargos estejam em disputa na eleição, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos. As exceções são as seguintes: produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, também casos de grave e urgente necessidade pública reconhecida pela Justiça Eleitoral e também, no segundo semestre, os destinados ao enfrentamento à pandemia da Covid-19 e à orientação da população quanto a serviços públicos e a outros temas afetados pela pandemia, resguardada a possibilidade de apuração de eventual conduta pelos órgãos competentes. O dia 15 de agosto, até o pleito, ou seja, 3 meses antes das eleições, é vedado a qualquer candidato comparecer a inaugurações de obras públicas. Se ele não obedecer, está sujeito o infrator à cassação do registro ou do diploma. Do dia 15 de agosto até a posse dos eleitos, ou seja, 3 meses antes das eleições, são vedadas condutas. No que se refere ao servidor público: nomear, contratar, admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens, por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e remover, transferir ou exonerar. As exceções são as seguintes: nomeação ou exoneração de cargo em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança, nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais ou conselhos de contas e dos órgãos da Presidência da República, nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até 4 de julho de 2020, nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo. E também, outra exceção, a transferência ou remoção ex officio de militares, de policiais civis e de agentes penitenciários. Agora nós vamos tratar sobre as prestações de contas. Dia 15 de dezembro é o último dia para os candidatos, inclusive a vice e os partidos políticos, encaminharem à Justiça Eleitoral as prestações de contas referentes ao primeiro turno. Agora nós trataremos sobre a propaganda eleitoral. Ela será um tema aprofundado em outros vídeos, mas vamos para algumas regras básicas. O dia 26 de setembro é a data da qual será permitida a propaganda eleitoral, inclusive na internet. E do dia 26 de setembro até 12 de novembro, será divulgada a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Bom, chegamos ao fim do nosso conteúdo. Eu espero que ele tenha sido proveitoso e caso você tenha gostado, você pode curtir, compartilhar com seus amigos e também seguir nossas mídias sociais da Escola do Legislativo de João Pinheiro. O nosso próximo tema será sobre as novas alterações legais de anos anteriores que vão alterar a regra das eleições 2020. Eu espero vocês até lá!